a resolução das questões teóricas, é bom revisarmos os conceitos teóricos, né, que são o princípio de Le Chatelier e os fatores que interferem no equilíbrio. Então, o princípio de Le Chatelier, ele diz que quando ocorre a perturbação externa em um sistema em equilíbrio, há o favorecimento de um dos sentidos do equilíbrio, de modo a compensar a modificação imposta até que o equilíbrio seja restabelecido. Então, o que é que ele quer dizer? Observe essa figura. Quando nós temos aqui dois reagentes, quer dizer, dois recipientes, um representando os reagentes, o outro representando os produtos, esses dois recipientes estão em equilíbrio, ou seja, os reagentes podem se transformar em produto, o sentido direto da reação, e os produtos, por sua vez, podem voltar a ser reagentes, sentido inverso da reação. Esses dois recipientes estão conectados por um tubo, né, que permite que reagente se transforme em produto e produtos se transformem em reagente. Então, temos aqui um sistema em equilíbrio. Então, nós podemos alterar esse equilíbrio da seguinte maneira. Se eu tiver uma quantidade maior de reagente e uma quantidade menor de produtos, para que eu tenha um sistema em equilíbrio, os meus reagentes vão tender a formar produtos, até que eu restabeleça o equilíbrio. Então, quando eu tiver mais reagente, eu vou deslocar no sentido de formar produtos. Se eu tiver aqui mais produtos, ou seja, a quantidade de reagente for menor, então se eu diminuo a quantidade de reagente, eu vou deslocar a minha reação no sentido de formar reagente. Então, se eu tenho pouco reagente, eu devo pegar os produtos e convertê-los em reagentes. Então, eu tenho o sentido inverso. Então, aumentando a quantidade de produto de reagentes, eu formo produtos. Diminuindo a quantidade de reagentes, eu formo reagentes. Já se eu alterar a quantidade de produtos, né? Então, se eu tenho mais produtos do que deveria ter, se eu formei muito produto, o produto ele tende a voltar a ser reagente, já que ele está em maior quantidade. E os produtos, se eles estiverem em pequena quantidade, ou seja, se eu diminuir a quantidade de produto, os meus produtos, os meus reagentes, tenderão a formar mais produtos. Então, resumindo, se eu tiver muito reagente, acrescentei a quantidade de reagente, coloquei mais reagente na minha reação, esse reagente tende a formar produto. Se eu diminuir a quantidade de reagente, vou ficar com pouco reagente, então os produtos tendem a formar reagentes. Vou deslocar aqui no sentido inverso. Se eu tenho muito produto, já que eu tenho muito produto, eu desloco no sentido do produto ser decomposto, voltar a ser reagente, sentido inverso. E se eu tiver pouco produto, eu vou deslocar no sentido direto. Reagente vai se transformar em produto. Então, a regra é sempre, aonde tiver mais, se desloca para onde tem menos, certo? Toda vez que eu alterar o equilíbrio, o sistema tende a se processar de modo a que eu restabeleça o equilíbrio. Né? Não necessariamente o mesmo equilíbrio anterior, mas terei sempre um equilíbrio. Bom, quais são os fatores que interferem no equilíbrio? O fator da concentração, que é basicamente o que nós estávamos vendo no princípio do Chatelier, né? Aonde estiver mais concentrado, ele vai se deslocar no sentido para onde eu estiver menos concentrado, ou seja, se eu tenho mais concentração nos produtos e menos concentrações nos reagentes, o produto vai se deslocar no sentido de formar reagente. Se eu tenho mais reagente e menos produto, então mais reagente se desloca no sentido para onde tem menos, no sentido dos produtos. Próximo fator, o fator da pressão. Então, no fator da pressão, nós vamos observar duas coisas. Eu posso ter uma pressão externa baixa ou uma pressão externa alta. Se eu tiver uma pressão externa baixa, eu vou favorecer onde tem maior número de mols. E a gente pode entender maior número de mols como maior volume de um gás. Então, pressão a gente vai trabalhar sempre quando estivermos pensando em gás. Então, se eu abaixar a pressão, eu vou favorecer onde tem maior número de mols, que é a mesma coisa que falar que eu vou ter um maior volume.
Se a minha pressão externa ela for alta, ou seja, se aumentar a pressão externa, eu favoreço o sentido onde eu tiver menor número de mols. Então, se eu vou favorecer onde tem menor número de mols, eu vou favorecer onde tem menor volume. Então, observando esse exemplo, nos reagentes eu tenho 1 mol de N2, eu tenho 3 mols de H2. Então, no total, 1 mais 3, eu vou ter 4 mols. Então, eu vou ter um maior volume. Já nos produtos, eu tenho 2 NH3. Então, significa dizer que eu tenho 2 mols de produtos. Se eu tenho 2 mols, eu tenho um menor volume em comparação com os reagentes. Então, para esse exemplo aqui, se a menor quantidade de gás está nos produtos, eu vou favorecer a formação de produtos quando eu tiver maior pressão. Maior pressão favorece ter menos mols, produto. Se eu quero favorecer ter reagentes, ou seja, se eu quero favorecer ficar com mais reagente, então eu devo ter um sistema com menor pressão. Quando eu tenho menor pressão, eu vou favorecer onde tiver maior número de mols, nesse caso os reagentes. Próximo fator, temperatura. Então, para observar a influência da temperatura, eu tenho que observar, primeiro, se eu tenho um sistema endotérmico ou se eu tenho um sistema exotérmico. Então, nós vamos lembrar o seguinte, se eu favorecer a temperatura, se eu realizar a minha reação em temperatura baixa, eu vou favorecer o sentido da reação exotérmica. Porque pensa o seguinte, reação exotérmica é aquela reação na qual a reação ela quer perder energia, ela vai liberar energia. Então, ela vai liberar energia mais facilmente quando a temperatura for baixa. É mais fácil perder energia quando a temperatura é baixa. Então, temperaturas baixas, elas favorecem sistemas exotérmicos. Então, o sistema exotérmico, como é que eu posso observar? Quando eu tenho um ΔH negativo. Então, se eu vejo que minha reação tem um ΔH negativo, é um sistema exotérmico. Portanto, ele é favorecido se eu tiver temperaturas baixas. Bom, e as temperaturas altas? Elas favorecem a reação endotérmica, que é aquela reação que tem um ΔH positivo. Então, eu vou lembrar que reação endotérmica, endo para dentro. É aquela reação que ela precisa ganhar calor para que a reação aconteça. Então, se ela vai ganhar calor, ela ganha calor mais facilmente quando eu tenho temperaturas altas. Então, eu aumento a temperatura, a reação vai ganhar mais calor facilmente, portanto, ela acontece mais. Então, as reações endotérmicas são favorecidas em temperaturas altas. E eu observo uma reação endotérmica observando o sinal positivo do ΔH. Outra maneira de observar essas reações endotérmicas e exotérmicas é observando se na reação, caso não seja dado o valor de ΔH, então observando na reação se ele me fornece uma quantidade de calor, uma quantidade de energia. Por exemplo, no primeiro caso aqui, vocês têm a reação e lá nos meus produtos aparece aqui uma quantidade de calor. Então, se o calor aparecer como produto, significa dizer que é uma reação exotérmica. O calor foi formado, ele é um produto da reação, portanto, ele vai ser liberado. Então, nesse sentido, no sentido no qual o calor aparecer como produto, eu tenho uma reação exotérmica. Então, esse aqui é o sentido exotérmico para essa reação. Mas se eu quiser fazer essa reação ao contrário, ou seja, os produtos se transformarem em reagentes, eu tenho o sentido endotérmico. Então, fica fácil da gente agora analisar esses fatores. Se aumentar a minha temperatura, eu vou deslocar a minha reação nesse sentido, que é o sentido exotérmico, já que se trata de uma reação exotérmica. Se eu aumentar a temperatura do sistema, então, se aumentar a temperatura do sistema, essa reação exotérmica ela não irá ocorrer, certo? Ela não será favorecida. Então, se ela não vai ser favorecida, nesse sentido, no sentido exotérmico, que é o sentido da reação, então ela vai ser favorecida ao contrário. Então, o sentido contrário é o sentido endotérmico. Então, favoreço ficar com reagentes. Próximo caso. Observe que eu tenho a mesma reação, só que agora o calor ele apareceu como reagente.
Se ele aparece como reagente, significa dizer que esse calor ele vai ser gasto durante a reação. Ele é um reagente. Então, esses reagentes aqui, o N2 e o H2, eles vão reagir, né, na presença de calor e irão formar um produto. Então, se eles estão aqui como reagente, então ela é uma reação endotérmica. Esses reagentes precisam ganhar essa quantidade de calor para que a reação aconteça. Então, se essa reação aqui é uma reação endotérmica, então, nesse sentido, no sentido direto, eu tenho uma reação endotérmica, é o sentido endotérmico. Então, nesse caso, se eu aumento a temperatura desse sistema, ou se eu coloco mais calor, eu tenho um favorecimento nesse sentido, no sentido endotérmico, já que é uma reação endotérmica. E se eu baixar a temperatura, se eu diminuir a temperatura, eu não favoreço esse sentido endotérmico. Então, eu não favoreço a reação acontecer. Eu favoreço ela permanecer como reagentes, que seria o contrário de endotérmico, né? O sentido exotérmico da reação. Por fim, catalisador. Então, nós vamos lembrar que o catalisador ele não interfere no equilíbrio, ele não interfere no K, na constante de equilíbrio. A única coisa que o catalisador vai fazer é acelerar a reação, certo? Então, pode cair aí com casca de banana nas questões. Então, agora que já relembramos todos os conceitos acerca dos fatores que interferem no equilíbrio, podemos então ir para as questões.